Olá, meu nome é Tairone e a gente vai conversar hoje sobre o livro de Isaías, nesse maravilhoso estudo, nesse maravilhoso livro que está diante de nós. Pessoal, o livro de Isaías é um livro muito conhecido e ele é um livro muito amado por muitas pessoas, eu posso dizer por mim, né? Mesmo antes de estudar a Bíblia mais profundamente, nas minhas leituras ali, na minha adolescência, eu já gostava de ler o livro de Isaías. E o livro de Isaías é muito especial porque ele é amplamente usado no Novo Testamento. E, em primeiro momento, você se assusta com o volume dele, né? Ele tem 66 capítulos e você vai lendo ali, vai tentando se localizar nas profecias, nas histórias, né? Nós temos pouquíssimos trechos narrativos em Isaías. Eles são especiais, mas são bem poucos. O grande volume mesmo é uma literatura profética. E com a literatura profética, a gente tem várias dificuldades de interpretação quando a gente se depara com esse livro. Nós temos também palavras bem fortes, nós temos juízos bem fortes às nações em geral, mas especialmente, né, juízo e restauração para Judá e para Israel, né? Israel como um todo, mas é claro que ele fala separadamente em muitos momentos do Reino Norte e Reino Sul, tratando de assuntos concernentes a eles especificamente. Mas é um livro que, por mais que você veja algumas profecias pesadas, mas é uma leitura muito leve, porque nós temos um livro que é salpicado de graça e de salvação. Isaías é chamado de o profeta messiânico. Isso porque, gente, nenhum profeta no Novo Testamento foi tão citado a respeito das profecias messiânicas quanto o nosso amiguinho aqui, Isaías. E quando se você já teve a oportunidade de ler, de reler ele, enquanto você está naquelas páginas, você vai se deparando com muitas passagens conhecidíssimas que estão ali, que são amplamente usadas no Novo Testamento. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A gente tem, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas. São textos conhecidíssimos e não só são conhecidos, mas o motivo pelo qual eles se tornaram conhecidos é porque os textos do profeta Isaías, eles foram muito usados na era apostólica para fundamentar os argumentos sobre o Cristo, sobre a missão desse Cristo e sobre o Evangelho que esse Cristo trouxe. O próprio Cristo, nos Evangelhos, também cita muitas vezes o profeta Isaías. Então, a gente está aqui diante de um livro muito especial, é um livro que nos chama para uma esperança. A gente vai se deparar, nós vamos nos deparar, claro, com textos de difícil interpretação, mas acima de qualquer dificuldade de interpretação, o livro traz uma mensagem muito grande de esperança e de salvação. O próprio nome Isaías significa isso, o Senhor salva, o Senhor socorre, o Javé é a salvação. E é um livro que está sempre focado em nos dizer que a nossa salvação só vem de Deus. E que não adianta você ter recursos humanos, alianças humanas, projetos, escapes humanos, socorros que vêm de mãos da destreza do homem. Nada disso adianta se nós não estamos apegados no Deus da nossa salvação. Porque, na verdade, só dele que vem o socorro. Nós temos um juízo, sim, descrito em Isaías, para diversas nações, não só para o povo de Israel, mas é juízo para diversos outros povos citados aqui no texto, e você vai ver, à medida que você vai lendo, vai estudando, você vai se deparar com muitos nomes, Filístia, o Egito, a Etiópia, Damasco, a Babilônia, o Império Assírio, o Império Babilônio em si, muito juízo, mas também nós temos muita restauração. E o juízo aqui tem fins de misericórdia. Então é um livro que, no final de tudo, das contas, você olha para ele e você vê o quê? Esperança, você vê restauração nesse livro. A canonicidade dele é muito antiga. E desde muito tempo antes de Cristo
nascer, o livro de Isaías já estava sendo manuseado, ele já estava sendo fonte de pesquisa e, acima de tudo, fonte de esperança. Esse livro, ele, então, ao descrever essa esperança, essa salvação para todos os povos, né, após, é claro, ter trazido uma vasta descrição sobre o juízo que esses povos teriam, ele descreve o Messias, o caráter desse Messias, a missão desse Messias. Então, ele é chamado, além de o profeta messiânico, Isaías também é chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Porque em muitos locais ali do texto, principalmente quando você passa do capítulo 55, parece que você está em uma leitura do Novo Testamento, tamanha quantidade de princípios que seriam defendidos mais tarde, ali na era apostólica, né? Características desse reino de Deus, características dos valores de Deus, ali, né, tão presentes nesse livro de Isaías. Então eu quero convidar você a estudar esse maravilhoso livro, a ler, eu quero te incentivar a permitir que Deus fale com você e, por que não, que Ele fale através de você, porque o Espírito do Senhor estava sobre Isaías, o Espírito do Senhor está também sobre nós e Ele nos ungiu para levar as boas novas aos quebrantados.